Olá, olá, bem-vindo você ao nosso canal Latitude 10. Olha só, vamos falar de um assunto bem legal que é muito recorrente, inclusive nas provas do Enem. Vamos falar da Revolução Verde. Fica aí para você entender esse conceito bem legal sobre esse assunto da Revolução Verde. Muito bem, antes da gente começar aquele recado, se inscreva aí no canal, deixa seu gostei para que a gente possa continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos falar da Revolução Verde, mas vamos entender o contexto histórico primeiramente de como aconteceu essa Revolução Verde. Primeira coisa que a gente vai lembrando aí quando vai estudar, que está muito ligado à história, está muito ligado ao processo do pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui ó, contexto da Guerra Fria de 1950, onde nós temos ali as disputas antagônicas entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas disputando aí a hegemonia mundial, né, o protagonismo mundial. A gente sabe muito bem que a União Soviética não se deu muito bem nisso, ela se dissolveu ali nos anos 90. Mas nesse contexto todo tem muita coisa importante. Olha, os Estados Unidos, nesse momento aqui em 1950, os Estados Unidos, os países capitalistas estavam vivendo aquele momento que nós conhecemos como a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científico-informacional, o avanço na ciência, o avanço nas tecnologias, o avanço nas comunicações. É nesse momento aqui. E é claro que esses avanços todos iria chegar uma hora ou outra no campo. Sim, o capitalismo, né, a apropriação do capital em tudo, gerando valor sobre tudo. Claro que o campo não iria ficar de fora. E olha só que interessante, os Estados Unidos buscavam sempre manter os seus tentáculos capitalistas pelo mundo, já que ele ali representava o capitalismo. Então, ele estava muito preocupado com os países do terceiro mundo. Por que terceiro mundo? Olha, naquele momento nós tínhamos os países alinhados aos Estados Unidos como o primeiro mundo e os países alinhados à União Soviética conhecidos como os países de segundo mundo. Os países que não eram alinhados a essas duas correntes eram considerados os países de terceiro mundo. A maioria deles, é claro, no sul não desenvolvido, né, no hemisfério sul. E olha só, a União Soviética também estava tentando impor a sua hegemonia. Ambos conseguiram se colocar no cenário geopolítico, se mantendo como duas potências, tá? Isso é importante. Mas a partir de 1950, a ONU, que foi um órgão criado no pós-guerra, e que sempre esteve muito atrelada às ações estadunidenses pelo mundo, e naquele momento era muito mais forte a influência dos Estados Unidos sobre a ONU que tem a sede em Nova York, nos Estados Unidos, diz que o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial era preciso erradicar a fome no mundo, que erradicando a fome erradicaria também os conflitos, diminuiriam os conflitos. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com as insatisfações mundo afora. E essas insatisfações, na maioria das vezes, elas estavam atreladas à falta de alimentos, ou seja, à falta de condições de vida também. A alimentação é um fator essencial para a boa condição de vida. A ONU, então, e os Estados Unidos lançam essa campanha de combate à fome, de erradicação da fome, através de quê? Através de mudanças significativas no campo. Que mudanças são essas? Essas mudanças nós vamos ficar conhecidas, né? Vão ficar conhecidas aí como a modernização das práticas agrícolas, a Revolução Verde. O que aconteceu no meio de tudo isso aí? Para a gente entender bem o que vai acontecer. Os países ditos não desenvolvidos, os países do terceiro mundo, né? Hoje conhecido como não desenvolvidos, esses países, eles acabaram pegando financiamentos, tá, dos Estados Unidos e países da União Europeia, hoje União Europeia, e aumentando as suas exportações através dessa modernização das práticas agrícolas. Mas por quê? Olha só, os Estados Unidos
tem uma corrente de pensamento muito forte lá daquelas questões populacionais, neomalthusiana, dizendo que se tem muita gente, precisa produzir muita comida e vai faltar comida. Aquela teoria bem malthusiana enraizada. Então eles vieram com essa teoria no pós-guerra, dizendo, olha, tem muita gente, a gente precisa produzir muito alimento, precisa gerar, né, para evitar a fome, erradicar a fome no mundo. Só que há um porém no meio de tudo isso, é que a Revolução Verde aconteceu, a produção de alimentos saltou, mas a fome continuou no mundo. Por quê? A fome não é por falta de alimentos, e sim por desigualdade na distribuição desses alimentos e pela falta de renda das famílias, que não alcançam suficientemente para, né, comprar os alimentos. Então ficou bem claro no meio de tudo isso que os verdadeiros objetivos era diminuir a influência soviética pelo mundo através de suas empresas que foram chegando nos países não desenvolvidos, vendendo os insumos, fornecendo os insumos, os bancos americanos financiando projetos de desenvolvimento agrícola nos países não desenvolvidos. Nisso aí entra o Brasil e entra a Índia, que são importantes nesse contexto. O objetivo também era conter crises por causa da insatisfação popular, porque a insatisfação popular iria gerar crises que iriam gerar revoluções e que poderiam, né, alinhar esses países que estavam ali nesse contexto junto à União Soviética. E esse era o maior medo dos países capitalistas, é que a União Soviética crescesse, né, a sua influência pelo mundo. Então, diminuir a influência contendo as crises. Fomentar a indústria química. Estamos falando do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, muito da indústria bélica ficou ali parada, né? Por quê? Porque não tinha mais guerra e eles precisavam simplesmente dar uma finalidade para essa indústria. E qual foi a finalidade? Produzindo insumos para o campo, fertilizantes, agroquímicos, os agrotóxicos, né? Os defensivos agrícolas, fungicidas, pesticidas e assim por diante. Então, foi fomentar a indústria química que estava ali sofrendo uma parada por causa do fim da guerra. E é claro, um outro objetivo que é fundamental analisar quando falamos da Revolução Verde é a dependência tecnológica que isso foi criando. Por quê? Os países desenvolvidos, aqui a gente coloca representando os Estados Unidos, tá? Mas são vários países desenvolvidos no meio disso. Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Esses países desenvolvidos, eles forneciam o quê? Profissional, técnico, capacitado para os países não desenvolvidos, dizendo, olha, vamos aumentar a sua produção, vamos mandar um técnico aí para analisar e você vai conseguir aumentar a sua produção. Forneciam as máquinas, ou seja, a importação, e não só isso, a vinda de empresas para esses países na produção de máquinas agrícolas, de fertilizantes, mas sem perder a patente dessa produção, ou seja, criando dependência tecnológica. Essa dependência tecnológica foi fundamental para que essas empresas, a Bayer, por exemplo, a Monsanto, se espalhassem pelo mundo inteiro através de seus tentáculos produtivos para gerar mais lucro, gerando mais lucro e mantendo a dependência tecnológica desses países que não conseguiam produzir. Aí o agricultor, né, desses países acabava tendo que comprar a semente com essas empresas e os inseticidas, pesticidas e fungicidas da mesma empresa, porque com a desculpa, essa semente ela é própria para essa sua cultura nesse determinado clima e esse veneno aqui que funciona para ela, esse aqui que vai funcionar. Então acabava criando também uma dependência não só técnica, mas uma dependência, tá, de comprar apenas de uma empresa, criando ali os monopólios gigantescos que nós temos até a atualidade nessas grandes empresas que produzem insumos para a agropecuária. Aí nós temos a modernização dessas práticas, que ela veio sim com o aumento da produtividade, com a mecanização agrícola. O aumento da produtividade foi significativo, foi sentido sim, mas essa produtividade ela foi voltada, olha só, para o aumento de exportações e não para combater e erradicar a fome no mundo. Então esse processo aí que nós temos é o aumento das exportações para atender quem? Atender as necessidades dos países desenvolvidos. Com isso nós temos o uso de inseticidas, pesticidas, fertilizantes, a mecanização do solo cada vez maior, em maior quantidade, a irrigação e as sementes modificadas. Aí entra a questão da biotecnologia, dos transgênicos, que nós vamos falar na próxima aula aqui, tá? E o fomento às monoculturas. O que aconteceu nesses países desenvolvidos em grande maioria? Muitos deles não passaram por reforma agrária, como é o caso até do Brasil.
não passando por reforma agrária e vindo esses investimentos de empresas e outros países, os estados, né, pelo mundo afora, fomentaram a entrada de todo esse processo, ou seja, os estados foram coniventes com esse processo de globalização da Revolução Verde. Como assim? Vamos entender. Países como o Brasil fomentaram a vinda, né, de empresas, de insumos, de investimentos estrangeiros para aumentar a produção agrícola, mas não resolveram o problema da falta de estrutura agrária que o Brasil possuía, aumentando ainda mais, tá? Aumentando ainda mais os problemas no campo que o Brasil já tinha. Que problemas? Problemas como concentração fundiária, o êxodo rural, que foi consequentemente aumentado mais ainda por causa de toda a mecanização, substituição da mão de obra, cada vez mão de obra mais qualificada e uso de máquinas, e cada vez mais o pequeno agricultor não tinha acesso aos investimentos, não tinha acesso ao crédito, por exemplo, não tinha acesso a financiamentos, então ele era forçado a sair de suas terras, vender para o fazendeiro e vir para a cidade. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Índia, isso aconteceu em várias partes do mundo. Então, a maior produtividade foi sentida como uma consequência, mas os impactos sociais, como inchaços urbanos em regiões que concentraram essa população do campo que veio para a cidade, geralmente trabalhar em serviços braçais, onde não se cobrava ali uma formação mais acadêmica, e sim um trabalho manual mais pesado. Então, nós temos também os impactos ambientais por essa produção cada vez maior, mais crescente, o uso de agroquímicos, contaminação do solo, da água, de seres vivos. A monocultura, ela favorece, por exemplo, a proliferação de pragas, já que numa policultura, quando você tem várias culturas ali misturadas, o controle de pragas é feito naturalmente por um controle biológico. Já nas monoculturas isso não é possível porque muitos dos predadores naturais desses pequenos animais são eliminados no processo aí de retirada da vegetação e também a contaminação do solo, do ar e da água pelos agrotóxicos. Diminui os peixes, aumentam os insetos. Diminui os pássaros, aumentam também os insetos. Então, aí os impactos econômicos. Esses países passaram a ser, olha só, exportadores de commodities agrícolas e não concentraram, é claro, tecnologia. Passaram a ser dependentes tecnologicamente falando, e passaram a ser grandes exportadores de gêneros agrícolas. O que a gente pode observar sobre isso? Quando se olha para o campo brasileiro, por exemplo, as empresas que atuam na produção de máquinas agrícolas, na produção de insumos, de fertilizantes, agroquímicos, enfim, quando se observa, nenhuma destas empresas são brasileiras, de fato, são todas empresas estrangeiras, empresas de países como os Estados Unidos, como países da União Europeia e assim por diante. E hoje nós temos a entrada da China nesse processo também. A China, que ainda não é um país desenvolvido, mas que tem levado os seus tentáculos nessa questão também da Revolução Verde para atender às suas necessidades internas de consumo. Então, há mais um ator entrando nessa situação toda. Claro, há a defesa de que o uso de agrotóxicos é primordial para atender a demanda mundial por alimentos, ok, tudo bem, mas isso nós temos que ter consciência de que é em detrimento de impactos sociais fortíssimos no campo, conflitos agrários sempre explodindo por todo o país, no caso do Brasil, e também os impactos ambientais e econômicos que isso vai gerando numa cadeia a longa distância do campo. Isso vai refletindo até mesmo dentro das cidades. Pessoal, Revolução Verde, o que eu passaria para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da interação aqui. Se tiverem dúvidas aí, aliás, Revolução Verde é um tema muito recorrente em Enem e vestibulares, é muito bom vocês ficarem ligados, tá bom? Se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários embaixo do vídeo que eu vou tentar responder para vocês assim que possível. Muito obrigado e até mais.